Fala pessoal, meu nome é Brian Menezes, eu sou fisioterapeuta e hoje eu vou falar bastante sobre ressonância nuclear magnética, mais especificamente de alguns termos que podem aparecer lá. Então, você que tem hernia de disco provavelmente já submeteu esse exame para avaliar alguns aspectos estruturais lá da sua coluna. Então, se você já deve ter percebido que no laudo vem muitos termos técnicos e alguns pacientes chegam aqui com algumas dúvidas porque muitas vezes o profissional que prescreveu o exame não explicou, ou se explicou, não explicou tão bem e às vezes ainda chegou com algumas dúvidas. Hoje eu vou explicar os termos que mais aparecem nesse tipo de exame. Então, como foi que eu fiz? Eu selecionei, fiz um compilado de todos os laudos que tem dos meus pacientes e procurei quais são os termos que mais aparecem e que mais podem trazer dúvidas. E o vídeo de hoje eu vou explicar o significado e a importância desses termos. Fica ligado porque pode ser também uma dúvida sua, beleza? Se liga. Para começar, os termos que mais aparecem são as letras e números L3, L4 e L5. Bom, a nossa coluna é formada por várias vértebras e por diferentes regiões. Cada vértebra tem um nome baseado na sua região e a posição anatômica. L está relacionada à região lombar, né? E 3, 4 e 5 referem-se à terceira vértebra, à quarta vértebra e à quinta vértebra lombar. E por que esse termo aparece tanto? Porque nessa região é a região muito inferior da coluna e é uma região que suporta bastante peso, é uma região de muita mobilidade e é uma região que geralmente se desgasta com mais facilidade, gerando muita hernia de disco. Então, isso aparece bastante em laudos de ressonância magnética por conta disso. O outro termo que aparece bastante é saco dural. A nossa medula espinhal e a raiz dos nervos, ela é envolta por algumas estruturas que a gente chama de meninges. A estrutura mais externa dela a gente chama de dura mater. E como ela envolve a medula de uma forma assim meio frouxa, aquilo dali fica parecendo um saco, né? E os anatomistas deram o nome de saco dural, porque é o saco que a dura mater forma. Nada mais é a estrutura que protege e reveste a medula espinhal e a raiz dos nervos. Ela é bastante inervada e ela pode gerar dor se existe algum fator que está irritando ela, como por exemplo uma hernia de disco. Outros termos muito comuns são as palavras protusão e extrusão discal. Extrusão discal nada mais é do que uma hernia de disco. E como é que é o disco e como é que uma extrusão se dá? O disco ele é formado por duas estruturas básicas, o anel fibroso mais externamente e o núcleo internamente, que a gente chama de núcleo pulposo. A extrusão discal é quando o núcleo pulposo rompe as fibras do anel e extravasa do disco. Isso é uma hernia de disco, isso é uma extrusão discal. Mas assim, esse processo ele não é um processo abrupto e nem ocorre do dia para a noite. É um processo lento que dura anos e está muito relacionado a processos degenerativos crônicos. Antes disso, você tem a diminuição e o achatamento por conta de desidratação do disco. Esse disco que está mais achatado, a gente chama ele de um disco mais protuso. É uma protusão discal, né? Então, em resumo, no processo degenerativo discal, a gente primeiro tem uma protusão discal, que é esse achatamento por conta basicamente de desidratação e ruptura de algumas fibras do anel fibroso. E se esse processo se perdura, esse núcleo pode romper as fibras do anel e extravasar para fora do disco. Esses são os conceitos de protusão discal e de extrusão discal. E por último, o termo que mais aparece nos laudos de ressonância magnética é a palavra osteófito. Então, osteófito nada mais é do que uma ponta de osso que se forma após uma esclerose óssea. Para simplificar, a nossa coluna e os ossos da coluna e todas as estruturas, na verdade, do corpo, elas têm uma capacidade limitada de absorver carga. Quando essa carga está muito excessiva, o osso, para se proteger, ele cria uma ponta de osso. Esse processo de criar uma ponta de osso a gente chama de esclerose óssea. E justamente essa pontinha de osso a gente chama isso de osteófito. E esse osteófito é uma forma que o osso encontrou de se proteger daquela carga que está muito aumentada naquela região. Quando esses osteófitos se formam em vértebras adjacentes, muito próximas uma da outra, esses dois osteófitos eles formam uma estrutura que lembra muito o bico de um papagaio. Agora uma ambulância resolve passar na hora que eu estou gravando um vídeo. E a osteofitose, que é a formação desses osteófitos na coluna, tem esse nome vulgar de bico de papagaio porque parece bastante um bico de papagaio quando a gente olha numa imagem. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se isso esclareceu suas dúvidas, curta esse vídeo, compartilhe com seu amigo que já fez uma ressonância magnética e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.